12 desfalques na provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o Sport na Arena de Pernambuco. 12 desfalques. O Flamengo não tem os convocados. Varela, Vinha, Arrascaeta, Alexandro, Danilo, Carrascal e Plata. E também não tem os machucados. Léo Ortiz, Jorginho, Alan, Pedro e também o Nico de la Cruz. São esses 12 desfalques do Flamengo para a partida contra o Sport. Então, o Flamengo esfacelado para esse jogo de data FIFA, que só acontece agora durante a data FIFA por conta da mudança da CBF no calendário. O Flamengo vai a campo com, primeiro, no gol, Agustin Rossi, sem dúvida nenhuma, goleiro que não tem sombra no Flamengo por enquanto. Na lateral direita, Varela convocado não joga, então Emerson Royal. Lembrando que o Daniel Salles foi chamado pelo Felipe para poder formar ali o lado direito, para ficar na reserva, né? Caso aconteça alguma coisa com o Real. Na dupla de zaga, o zagueiro pela esquerda aqui é o Léo Pereira. E aí na direita, a gente estava até comentando aqui, tem a dúvida entre João Victor, Iago e Cleiton. O Cleiton jogou contra o Bahia, não foi muito bem. E o João Victor, ele tá à frente do Iago nessa disputa, né, Rodrigo? Como o Rodrigo bem explicou. É isso mesmo, Léo. Então é o mais cotado aí para começar como titular. O Cleiton, que teve aquela oportunidade ali, também foi num jogo complicado ali, ainda mais para quem não estava recebendo tanta oportunidade. Foi ali contra o Bahia, Danilo expulso logo no início do jogo ali, ele entra e acaba não tendo uma atuação tão boa, mas nesse momento o João Vitor, que também é conhecido como João Souza também, Léo. João Souza? Isso. Ah, também, tá. O rapaz aqui, ó, João Vitor Souza. Exato. Boa. Ele tá com a camisa da seleção porque ele já tem passagem pela seleção sub-20. Ele, quando tinha 17 anos, já jogava no sub-20 da seleção. Exatamente. Então ele é o mais cotado aí para formar essa dupla de zaga com o Léo Pereira amanhã. Lembrando, galera, olha só esse rapaz aqui, ó, que tem no elenco. Ele tá no elenco, hein? Pablo tá no elenco e não joga, cara. Não é opção de jeito nenhum. O que acontece com o Pablo, Rodrigo? Ele não entra em campo. Seria uma opção para ele hoje. Exatamente. É uma situação que já não é de agora. A gente parar para analisar também. Às vezes o jogador parece que foi afastado pelo Felipe Luiz, mas o Pablo já vem fora de combate do Flamengo desde a época do Tite, desde outros treinadores. Então, é uma situação bem delicada para um jogador que fez parte até de campanhas importantes do Flamengo, como a Libertadores de 2022. O Pablo estava no elenco, mas esse ano atuou alguns jogos ali, logo no início do Brasileiro, no Campeonato Carioca, ali com o time alternativo, mas depois acabou sendo afastado, usa até hoje as dependências do CT Ninho do Urubu, porém de forma isolada. O Pablo, até que uma curiosidade, acho que a galera deve acompanhar também, está fazendo uma espécie de coach, né, na internet, aproveitando... Virou coach, ele aproveitando esses momentos onde para o jogador é chato, não tem como dizer que não é, para o jogador é incômodo, não está fazendo parte do elenco, não está viajando, não está jogando, mas aproveitando dessa situação para mostrar os bastidores do clube, como está sendo o treinamento. Está sendo até bem bacana ver essa atitude do Pablo aí, que vem chamando a atenção nas redes sociais. Tá sendo bacana, diga por você, né? Não, assim, porque já que é aquela situação, já que não está sendo da forma que você quer, que eu acredito que um jogador quer estar em campo, quer estar relacionado para os jogos, já que não está sendo dessa forma, vamos aproveitar aqui, vamos se reinventar, porque entrar em desespero e ficar triste não adianta. Pelo menos ele está aproveitando a situação para mudar também a rota da vida, enfim. Isso aí, reciclagem. Está curtindo o momento. E na lateral esquerda do Flamengo, Ayrton Lucas, tendo em vista que Alexandre está com a seleção brasileira e Matias Vinha com a seleção uruguaia. Aí agora, no meio de campo, olha só, o meio de campo também é um ponto de atenção aqui nessa provável escalação do Flamengo que a gente precisa ficar ligado. Vamos lá, no meio de campo do Flamengo, olha só, nesse meio de campo, Eric Pulgar, né, tá à disposição. Eric Pulgar tá bem nesse time do Flamengo.
nesse time do Flamengo, é titularíssimo. E aqui ao lado dele, a gente é onde começa a dúvida a partir da quantidade de desfalques. É claro que o correto seria o Jorginho ao lado do Pulgar, mas a gente vê o Pulgar aqui e aqui no lado direito, no lado dele, podem aparecer ou Saul ou Everton Araújo, né, Rodrigo? Porque o que eu pensei era o seguinte: Pulgar e Everton Araújo com o Saul um pouquinho mais à frente, fazendo aquela função de meia ofensivo, né? Sendo o cara ali no lugar da Arrascaeta. Procede? Tu acha que o Felipe Luiz pensa desse jeito também? E eu acho que o Felipe Luiz vai colocar o Saul ali ao lado mesmo do Eric Pulgar, e ali na frente ele vai vir com o Luiz Araújo. Luiz e Araújo quem é aqui na ponta? E aí na ponta é Bruno Henrique, Samuel Lino e aí Juninho. Wallace, não, Bruno Henrique e Juninho não jogam juntos, não vão jogar juntos. O Wallace já teve jogo que o Felipe Luiz botou o Wallace de camisa 10 aqui, né? Exato. Eu acredito que o meio de campo ali, o Felipe Luiz vai manter Pulgar e Saul, e aí a dúvida fica justamente daqui para frente. Justamente daí que a gente vai ter um pouquinho de dúvida. Tu acredita que vai ser Pulgar e Saul aqui do lado? Eu vejo dessa forma. E quem faz a função de 10 aqui? E aí eu acho que é o Luiz Araújo ali flutuando ali, meio que dividindo posição ali também com algum ponta. Porque ele já entrou dessa forma, o Luiz Araújo. Tá, é fato que aqui centralizado vai ser o Bruno Henrique. E na ponta esquerda aqui a gente vai ver o Samuel Lino. Isso. Agora a dúvida, a gente já até antecipa para o pessoal. A dúvida tá por esse lado aqui, ó. Luiz Araújo, ou ele joga aqui, de ponta direita, ou ele joga na criação. Só que, se ele jogar na criação, quem faz a ponta direita do Flamengo? Isso. O Luiz Araújo, ou ele vai ser o ponta e o Saul um pouquinho mais adiantado, ou o Saul um pouco mais recuado, o Luiz Araújo de ponta. Tem essa dúvida agora nesse meio de campo do Flamengo, que aí entraria o Everton Araújo ao lado do Pulgar. Eu pensei assim, ó. Sim. Eu pensei assim. Everton Araújo e Pulgar, Saul Níguez mais um pouquinho para frente ali, e o Luiz Araújo pela direita. Podendo até, em algumas ocasiões, o Luiz Araújo trocar com o Saul. Exatamente. Rolaria um 4-4-2 ali em alguns momentos. Exatamente, até porque é uma forma que também o Saul, logo quando chegou no Flamengo, o Felipe Luiz tentou fazer o Saul virar um substituto ali do Gerson, justamente por essa situação assim de jogar pelas pontas, mas depois de um tempo ele foi recuando e se encontrou ali no meio de campo. Então, é uma possibilidade mesmo, até porque a gente parar para analisar, esse meio para frente é bastante móvel, então eles mesmos podem trocar ali, cada um se revezar numa posição. E se você parar para analisar, uma excelente provável escalação para ganhar o time do Sport. O Diego Fischer botou aqui no nosso chat, excelente provável escalação. Então, eu acho que vai ser assim, Rodrigo. Levando em consideração o trabalho que o Felipe Luiz vem fazendo nesse time do Flamengo, a provável escalação tem Rossi, Royal na lateral direita, João Vitor Souza e Léo Pereira formando dupla de zaga e o Ayrton Lucas na lateral esquerda. A dupla de volante aqui é onde tem a dúvida, né? Pulgar e Everton Araújo. Lembrando que Alan tá com aquele lance da fascite plantar e o Jorginho ainda não se recuperou da lesão na coxa. Então, a gente tem Everton Araújo e Pulgar. E aí o Saul ele acaba avançando um pouquinho mais, sendo o cara da camisa 10, no lugar do Arrascaeta. Esse cara seria o Nico de la Cruz. Esse cara seria o de la Cruz. Mas, lembrando que o de la Cruz não está à disposição do Felipe. Está de fora. E aí, o Saul ocupa esse papel de camisa 10. E no trio de ataque, tem o Luiz Araújo caindo pela direita, Samuel Lino pela esquerda e o Bruno Henrique centralizado. Como o Rodrigo falou, o Luiz Araújo pode alternar muito ali com o Saul Níguez. O grande problema dessa provável escalação, Rodrigo, é se precisar fazer substituição, hein? O banco de reserva tá sofrido. Exatamente. As peças são poucas ali, são poucas as peças. Assim, se você for olhar, principalmente para o ataque ali, o Flamengo tem Michael, Juninho,
Everton Cebolinha e o Alacian. Tem, assim, o Flamengo, mesmo não sendo jogadores que atravessam um bom momento, mas tem opções. É aquela situação também. Às vezes é aquela chance, oportunidade de ouro que o jogador tem para aproveitar, falando principalmente da parte da frente ali, né, ofensivo. Então, às vezes é aquele momento onde não se tem tantos jogadores à disposição e, com isso, quem vem do banco ali recebe oportunidade e resolve. Aconteceu isso até na temporada passada, no jogo Flamengo-Cuiabá, onde o Flamengo também estava bem remendado, um time bem desfalcado, e aí entraram 2 garotos da base, na época o Matheus Gonçalves e o Guilherme, que está relacionado para esse jogo, e decidiram ali o jogo do Flamengo. Então é o momento de se aproveitar a oportunidade. É o momento para todo mundo que está relacionado, se tiver a oportunidade de entrar em campo, jogar como se fosse o último jogo da carreira para abraçar a oportunidade. E se a gente tiver essa alteração aqui, ó? Se a gente tiver essa alteração aqui, ó? O Alacian no meio de campo? O Alacian na criação, como já aconteceu em alguns momentos. Acredito que de cara o Felipe Luiz não faria isso, não. Minha opinião em relação a essa troca aí feita aí agora na provável. Mas é uma possibilidade também, né? Uma possibilidade. Eu iria mais então nessa situação tua mesmo aí, que foi Eric Pulgar, Everton Araújo e Saul. E o Alacian como opção aí para a segunda etapa, se precisar. Eu Lembrando que essa aqui é só uma opção, tá, galera? A provável que a gente acredita que vai acontecer é essa daqui, exato. Ó. Sim. Deixa eu só soltar aqui. Saul mais pra frente. Né? Isso, a gente tá pensando aqui em alternativas. Ó, a galera até aqui no nosso chat, o pessoal comentando aqui no nosso chat, cadê? Olha só. O Romano Pinheiro mandou, Léo, essa formação do meio pra frente com o Saul fazendo meia de ligação com o Luiz Araújo na ponta direita tá ótima, tá show de bola. E fora que o Saul chuta muito, exato. Tem a finalização, muito boa. Diego Fischer tá com a gente. Então é isso, né, galera? Essa é a provável escalação do Flamengo pro jogo contra o Sport na Arena de Pernambuco. Agostinho Rossi, Emerson Royal, João Vitor Souza, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Eric Pulgar, Saul Nigues, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo para o jogo contra o Sport